Olá, semideuses e semideusas! Está no ar mais um vídeo do Argo 2. E hoje eu tô aqui pra falar de um personagem que eu acho que é um dos mais queridos do Riordanverso, talvez mais querido até que o Percy, que é Nico D'Angelo. Esse não é um vídeo para falar sobre a trajetória dele nem nada, a gente vai conversar sobre a evolução dos poderes dele no Riordanverso. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu quero começar aqui no canal, avaliando, analisando a evolução dos poderes de todos os personagens. E no final, a ideia é fazer um outro vídeo discutindo qual deles deve ser o mais poderoso. Então, se você quer ficar por dentro dessa série, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Mas por hoje a gente vai focar no Nico D'Angelo. Será que ele é um dos semideuses mais poderosos do Riordanverso? Vamos analisar comigo. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dos poderes do Nico, se vocês acham que ele é ou não é um dos semideuses mais poderosos do Riordanverso. E eu quero lembrar que esse vídeo contém spoilers de Percy Jackson, os Olimpianos, os Heróis do Olimpo e as Provações de Apolo. Então, se você ainda não leu essas sagas, é melhor deixar para assistir depois. Ou então, se você não liga para spoilers, vem comigo. Bom, por ser filho de Hades, os poderes do Nico estão totalmente relacionados a tudo aquilo que é do mundo inferior. Então, ele pode viajar nas sombras, pode evocar esqueletos e mortos-vivos, ele é capaz de pressentir a morte das pessoas. Pelo menos, esses são os principais poderes, as principais habilidades que ele já demonstrou até aqui, além, é claro, das habilidades de luta com a espada de ferro Estígio. E é claro que, por ser filho de um dos três grandes, isso, em teoria, já torna Nico um dos semideuses mais poderosos. Isso porque lá em Percy Jackson e os Olimpianos é explicado que as crianças de Zeus, Poseidon e Hades são mais poderosas que as outras e por isso elas são um pouco temidas e podem ser perigosas. E no caso do Nico, de cara já dá para perceber que ele é uma criança bem poderosa. Isso porque mesmo estando há pouco tempo no acampamento e sem quase nada de treinamento, ele já é capaz, por exemplo, de expulsar esqueletos vivos, abrindo uma fenda gigantesca no chão. Ele também pressente a morte da Bianca D'Angelo, que é a irmã dele. Ele é capaz de dizer, inclusive, em que lugar, em que momento da passagem para o mundo inferior ela tá. Essa mesma cena, quando ele está conversando com o Percy no pavilhão do refeitório, também é muito importante, porque é quando a gente começa a entender a dimensão dos poderes do Nico. Alguns esqueletos guerreiros invadem o espaço e o Nico abre uma fenda gigante no chão, que inclusive deixa o Percy assustado, e manda esses esqueletos de volta para o mundo inferior. É ali que o Percy começa a desconfiar que ele é filho de Hades. Uma coisa que eu acho importante destacar é que o Nico faz isso com apenas uns 10 anos de idade, sendo que ele acabou de chegar no acampamento e teve, praticamente zero de treinamento. Então, já dá pra ter uma pista aí do tamanho dos poderes desse menino. A partir de A Batalha do Labirinto, que é o quarto livro de Percy Jackson e os Olimpianos, a gente começa a entender ainda melhor os poderes do Nico. Nesse livro também fica mais clara a afinidade dele com os mortos-vivos, que aliás são as criaturas com quem ele treina depois que foge do acampamento meio-sangue. Esse livro tem um trecho interessante também em que o fantasma de Minos se espanta com a extensão dos poderes do Nico e alerta o garoto de que nem ele ainda conhece o tamanho dessas habilidades. Agora, se tem um momento icônico em A Batalha do Labirinto, é aquela cena na oficina de Dédalo, quando Minos chega, trai o Nico e fala que é o rei dos fantasmas, e o Nico fala: Não vai não, amor. Não, meu anjo, o rei dos fantasmas sou eu. Gente, eu amo essa cena e ela é muito importante pra gente entender como o Nico é poderoso. Porque um garotinho ali, tão pequeno, tão criança ainda, e ele já é capaz de novamente mandar vários espíritos de volta pro mundo inferior. E ele destrói praticamente a oficina de Dédalo, racha tudo, quebra a janela. Então é uma cena bem impressionante, bem importante pra gente entender quem é esse menino filho de Hades. Aliás, eu preciso dizer pra vocês que essa é uma das cenas que eu mais estou ansiosa pra ver na adaptação, mas eu sei que ainda vai demorar muito pra chegar lá. Ainda em A Batalha do Labirinto, a gente começa a entender como que os poderes do Nico também podem esgotar muito ele.
principalmente na batalha final, no acampamento Meio-Sangue, quando ele evoca vários esqueletos de uma vez, e isso deixa ele muito mal depois da batalha. Ele se recupera, mas ali a gente começa a entender que o Nico não pode sair usando os poderes como bem entender. Mas, com certeza, Viagem nas Sombras é o poder que mais consome o Nico. Se eu não estou enganada, a gente vê ele usar essa habilidade pela primeira vez em O Último Olimpiano, e ele conta que isso consome muito dele, que deixa ele muito cansado. Inclusive, na primeira Viagem nas Sombras que ele fez, ele chegou a ficar uma semana dormindo. Então, esses são os dois poderes que eu percebo que mais consomem o Nico. Viagem nas Sombras e evocação de esqueletos. Inclusive tem uma cena engraçada que eu gosto muito, quando ele tá com o Percy lá no mundo inferior, logo depois de resgatar o Percy da prisão de Hades, e ele diz: com grandes poderes tem uma grande necessidade de tirar o cochilo. Mas é óbvio que isso não se compara ao fato de que algum tempo mais tarde ele vai simplesmente atravessar o Atlântico indo das Terras Antigas até os Estados Unidos com a Athena Parthenos e ainda mais 2 companheiros de viagem fazendo Viagem nas Sombras. Mas a gente já vai chegar nisso. Agora a gente pula para a marca de Athena, que é mais um momento importante quando a gente começa a entender a extensão dos poderes do Nico. Isso porque ele é o primeiro semideus a descer ao Tártaro e voltar. Sim, muita gente esquece, mas Percy e Annabeth não foram os únicos semideuses que foram até o Tártaro. O Nico foi o primeiro. E é verdade, ele mesmo conta que logo no início foi ali dominado pelas forças de Gaia, mas ainda assim tem o seu mérito porque, afinal de contas, ninguém nunca tinha sobrevivido a essa experiência antes. E ele diz: sou filho de Hades e mesmo eu quase não sobrevivi. As forças de Gaia me dominaram na hora. São muito poderosas lá embaixo. Nenhum semideus teria chance. Quase enlouqueci. Agora a gente chega na parte que eu mais queria falar. Pra mim, o ápice do poder do Nico, da demonstração dos poderes dele, acontece em O Sangue do Olimpo. Aquele mesmo garotinho que alguns anos atrás só conseguia fazer no máximo 2 viagens por noite e que mesmo assim só fazia ali geralmente viagens dentro dos Estados Unidos mesmo, ele vai das Terras Antigas até os Estados Unidos com o Treinador Reg e a Reina e a Athena Parthenos, que é gigantesca. Lembrando que quando o Nico faz viagens nas sombras carregando outras pessoas e objetos com ele, isso consome ele ainda mais. É verdade que essa viagem nas sombras ela não é feita de uma vez só. Na verdade, eles percorrem ali algumas centenas de metros de cada vez, mas ainda assim é uma grande evolução em relação ao que ele já tinha feito até ali. Mas é claro que essa missão não sai barata, o Nico quase morre, ele quase é consumido pelas sombras. E em vários momentos ele precisa da energia que a Reina concede para ele para conseguir se manter viajando nas sombras sem morrer. Inclusive tem um momento do livro em que ele quase perde a vida, sorte que o Treinador Reg tinha alguns truquezinhos de medicina ali. E que as Parcas tinham planos pro futuro do Nico também, né? Óbvio. Agora, uma coisa importante que eu notei é que essa viagem nas sombras com a Athena Parthenos parece ter deixado algumas sequelas no Nico. E eu sei que é meio óbvio, mas eu não tô falando só das sequelas que ele sofre lá em O Sangue do Olimpo ainda no momento da batalha e daquelas fraquezas que ele sentia. Eu digo isso porque lá em As Provações de Apolo, ele desmaia depois de fazer uma viagem nas sombras dentro do acampamento mesmo, sendo que isso é algo que antes da viagem com a Athena Parthenos, ele já tinha superado. Ele já tinha feito outras viagens até um pouquinho mais compridas do que essa, ali dentro dos Estados Unidos mesmo, sem desmaiar, sem ficar mal depois. E lá em A Torre de Nero, ele também desmaia depois de fazer 2 viagens nas sombras dentro de Nova York mesmo. Então eu sinto que teve uma regressão nesse sentido e acredito que pode ser uma sequela da quantidade de energia que ele usou na viagem com a Athena Parthenos. Eram viagens curtas que antes ele me parecia conseguir cumprir de forma mais fácil. Um exemplo disso é lá em O Último Olimpiano, quando ele tá naquela missão de levar o Percy até o rio Stygia, e ele vai da casa do Percy até o Central Park e chega lá de boa, ele não desmaia nem nada. Então teve sim uma sequelazinha, teve assim uma... Parece que o Nico agora tá um pouco mais frágil... Como é que eu posso dizer? Parece que o Nico agora tá um pouco mais sensível às viagens nas sombras, não é?
Uma outra habilidade do Nico que eu vejo poucas pessoas comentarem, mas que eu percebi uma grande evolução, é na luta de espada. Sim, é óbvio que todos os semideuses sabem lutar muito bem com a espada, mas tem aqueles que merecem um certo destaque. E no caso do Nico, especificamente, eu percebi uma evolução legal. Ele sempre teve um bom desempenho, mas ele me surpreendeu muito em A Torre de Nero. Primeiro porque ele empala alguns germânicos com muita facilidade. E no momento da luta na Sala dos Tronos, ele chega a enfrentar 10 de uma vez só. Então, assim, uma grande evolução, uma habilidade importante que muitas vezes a gente deixa de exaltar no Nico, e ele tem essa habilidade. E eu sei que enfrentar vários inimigos de uma vez só é uma habilidade que vários semideuses têm, mas essa foi a primeira vez que eu me recordo de ter lido que o Nico fez essa proeza. Então, houve uma evolução aí sim. Bem, a gente retomou quase que a trajetória inteira do Nico. É óbvio que eu não falei detalhes da vida dele. A ideia aqui era focar mesmo na evolução dos poderes e das habilidades dele, mas deu pra perceber que o Rick Riordan fez um arco ali muito bem desenhadinho e que esse personagem realmente teve uma evolução ali nos poderes e nas habilidades dele. E mesmo no caso daqueles poderes que consomem muito do Nico, como a Viagem das Sombras, por exemplo, dá pra perceber que ainda que isso desgaste ele, deixe sequelas, isso se expandiu, sabe? E a prova disso é o fato de que ele conseguiu atravessar o Atlântico com a estátua e ainda mais 2 pessoas. Na verdade, uma pessoa e um sátiro. Agora me diz aqui nos comentários, tendo visto toda essa evolução, toda essa análise dos poderes do Nico, você acha que ele é o semideus mais poderoso ou um dos semideuses mais poderosos? Conta aqui pra mim nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje do Argo 2, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui e me conta qual é o próximo personagem que vocês querem ver nesse quadro. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Tchau!